Laura sempre soube que a vida não seria fácil, mas nunca imaginou que enfrentaria tantos desafios. Casada com João, um homem carinhoso e dedicado, ela vivia uma vida simples, mas feliz. O nascimento de seu filho, Pedro, trouxe ainda mais alegria ao casal. No entanto, nem tudo era perfeito. Dona Marta, a sogra de Laura, nunca aprovou o relacionamento do filho com uma moça simples e fazia questão de deixar isso claro sempre que possível. Dona Marta era uma mulher influente e manipuladora, acostumada a ter tudo sob controle. Ela sempre achou que Maria, a ex-namorada de João, era a mulher ideal para seu filho. Maria, por sua vez, nunca superou o término com João e estava disposta a tudo para reconquistá-lo. As duas mulheres, unidas pelo mesmo objetivo, começaram a planejar uma mentira que destruiria o relacionamento de Laura e João. Certa tarde, enquanto Laura estava no trabalho, Dona Marta e Maria se encontraram na casa de João. Dona Marta, com um sorriso malicioso, disse: Maria, precisamos agir rápido. João está cada vez mais apaixonado por Laura, e isso não pode continuar. Maria assentiu, determinada. Eu tenho um plano, Dona Marta. Vamos plantar evidências falsas que sugerem que Laura está traindo João. Com isso, ele nunca mais vai querer ficar com ela. As duas começaram a manipular mensagens e fotos, criando a ilusão de um caso extraconjugal. Dona Marta, com sua habilidade em manipular situações, conseguiu acesso ao celular de Laura e plantou as evidências falsas. Maria, por sua vez, se encarregou de espalhar boatos entre os amigos de João, semeando a desconfiança. Laura, alheia a tudo isso, continuava sua rotina diária, cuidando de Pedro e trabalhando para sustentar a família. Ela percebia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. João, por sua vez, começou a se afastar, cada vez mais influenciado pelas mentiras plantadas por Dona Marta e Maria. O clima na casa começou a ficar tenso. João, que sempre fora carinhoso e atencioso, agora estava distante e frio. Laura tentava conversar, mas ele sempre encontrava uma desculpa para evitar o assunto. A situação estava ficando insustentável, e Laura sabia que precisava fazer algo para salvar seu casamento. No entanto, ela não imaginava que estava prestes a enfrentar a maior traição de sua vida. Laura sentia um nó no estômago toda vez que olhava para João. A distância entre eles era palpável, e ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Certa noite, depois de colocar Pedro para dormir, ela decidiu confrontar João. João, precisamos conversar, disse Laura, tentando manter a voz firme. Sinto que você está distante. Aconteceu alguma coisa? João desviou o olhar, evitando encará-la. Não é nada, Laura. Só estou cansado. Laura sabia que havia mais do que isso. Ela insistiu. João, por favor, fale comigo. Somos uma família, e precisamos resolver isso juntos. João suspirou e finalmente a encarou. Laura, eu vi algumas mensagens no seu celular. Mensagens que você trocou com outro homem. Laura ficou em choque. Do que você está falando? Eu nunca troquei mensagens com outro homem. João pegou o celular dela e mostrou as mensagens manipuladas. E isso aqui? Como você explica isso? Laura olhou para as mensagens, incrédula. Isso é mentira, João. Eu nunca escrevi isso. Alguém deve ter mexido no meu celular. João balançou a cabeça, desapontado. Laura, não tente negar. Eu vi as fotos também. Você e esse homem, como você pôde fazer isso comigo? Laura sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. João, eu juro que isso é uma mentira. Alguém está tentando nos separar. Por favor, acredite em mim. Mas João já havia tomado sua decisão. Eu preciso de um tempo para pensar, Laura. Não consigo olhar para você agora. Laura tentou segurar a mão de João, mas ele se afastou. João, por favor, não faça isso. Eu te amo,
e nunca faria nada para te magoar. João saiu da sala, deixando Laura sozinha com suas lágrimas. Ela sabia que precisava descobrir quem estava por trás dessa mentira e provar sua inocência. No dia seguinte, Laura decidiu investigar. Ela começou a revisar suas mensagens e fotos, tentando encontrar qualquer pista que pudesse explicar o que havia acontecido. Foi então que ela percebeu algo estranho. As mensagens e fotos manipuladas tinham sido enviadas de um número desconhecido, mas que ela já havia visto antes. Era o número de Maria. Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que Maria nunca havia aceitado o fim do relacionamento com João, mas nunca imaginou que ela seria capaz de algo tão cruel. Determinada a descobrir a verdade, Laura decidiu confrontar Maria. Ela ligou para Maria e marcou um encontro em um café próximo. Quando chegou lá, Laura foi direto ao ponto. Maria, eu sei que você está por trás dessas mensagens e fotos. Por que você fez isso? Maria sorriu, sem um pingo de remorso. Laura, você nunca foi boa o suficiente para João. Ele merece alguém melhor, alguém como eu. E eu farei de tudo para tê-lo de volta. Laura sentiu a raiva crescer dentro de si, mas manteve a calma. Maria, você não pode destruir minha família assim. Eu vou provar minha inocência e mostrar a João quem você realmente é. Maria riu. Boa sorte com isso, Laura. João já acredita em mim, e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Laura saiu do café, determinada a lutar por sua família. Ela sabia que seria uma batalha difícil, mas estava disposta a fazer o que fosse necessário para salvar seu casamento e proteger seu filho. Os dias seguintes foram um tormento para Laura. João mal falava com ela, e o clima em casa estava insuportável. Laura tentava de todas as formas provar sua inocência, mas João parecia cada vez mais distante e frio. A tensão chegou ao limite uma noite, quando João voltou do trabalho visivelmente abalado. Laura, precisamos conversar, disse João, com uma expressão séria. Laura sentiu um aperto no coração, mas tentou manter a calma. Claro, João. O que houve? João respirou fundo antes de falar. Eu não consigo mais viver assim, Laura. Essas mensagens, essas fotos, eu não consigo confiar em você. Laura sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. João, por favor, acredite em mim. Eu nunca te traí. Alguém está tentando nos separar. João balançou a cabeça. Eu quero acreditar em você, Laura, mas as evidências, eu não consigo ignorar isso. Laura tentou segurar a mão de João, mas ele se afastou. João, por favor, não faça isso. Pense em Pedro, pense em nós. João desviou o olhar, evitando encará-la. Eu pensei muito, Laura. E cheguei à conclusão de que é melhor você ir embora. Laura ficou em choque. Ir embora? João, você não pode estar falando sério. João manteve a voz firme. Eu estou falando sério, Laura. Preciso de tempo para pensar, e não consigo fazer isso com você aqui. Laura sentiu o mundo desabar ao seu redor. João, por favor, não faça isso. Eu te amo, e nunca faria nada para te magoar. João suspirou, parecendo cansado. Eu sei que você ama Pedro, e ele sempre será seu filho. Mas eu preciso de espaço, Laura. Por favor, entenda. Laura sabia que não adiantaria insistir. Com o coração partido, ela começou a juntar suas coisas e as de Pedro. Enquanto arrumava as malas, ela sentia uma mistura de raiva, tristeza e desespero. Como João podia acreditar tão facilmente nas mentiras de Maria e Dona Marta? Quando tudo estava pronto, Laura pegou Pedro no colo e saiu de casa. João nem sequer olhou para ela enquanto ela se afastava. Laura sentiu uma dor profunda no peito, mas sabia que precisava ser forte por seu filho. Ela ligou para uma amiga, Ana, que morava perto e sempre fora um grande apoio. Ana, sem hesitar, ofereceu abrigo para Laura e Pedro. Laura, você pode ficar aqui o tempo que precisar.
Vamos dar um jeito nisso juntas. Laura agradeceu, sentindo-se um pouco mais aliviada. Pelo menos, ela não estaria sozinha. Chegando à casa de Ana, Laura colocou Pedro para dormir e desabou em lágrimas nos braços da amiga. Eu não sei o que fazer, Ana. João acredita nas mentiras de Maria e Dona Marta, e eu não consigo provar minha inocência. Ana abraçou com força. Laura, você é uma mulher forte. Vamos encontrar uma maneira de provar a verdade. Mas, por enquanto, você precisa se cuidar e cuidar de Pedro. Laura assentiu, enxugando as lágrimas. Você tem razão, Ana. Preciso ser forte por Pedro. Ele não merece passar por isso. Nos dias seguintes, Laura começou a procurar um emprego e um lugar para morar. Com a ajuda de Ana, ela conseguiu um trabalho temporário em uma loja de roupas e alugou um pequeno apartamento. A vida estava longe de ser fácil, mas Laura estava determinada a seguir em frente. Ela sabia que precisaria de tempo para provar sua inocência e reconquistar a confiança de João, mas estava disposta a lutar por isso. Enquanto isso, ela se concentraria em criar um ambiente seguro e amoroso para Pedro, mostrando a ele que, independentemente das dificuldades, o amor de uma mãe é inabalável. Laura acordou cedo na manhã seguinte, determinada a enfrentar o dia com coragem. Pedro ainda dormia tranquilamente, alheio às dificuldades que sua mãe enfrentava. Ela preparou um café simples e começou a planejar seus próximos passos. Sabia que precisava encontrar um emprego estável e um lugar definitivo para morar. Ana, sua amiga fiel, chegou logo cedo para ajudar. Laura, eu trouxe algumas roupas para Pedro e um pouco de comida. Você vai precisar de força para enfrentar tudo isso. Laura agradeceu com um sorriso cansado. Obrigada, Ana. Não sei o que faria sem você. Ana abraçou. Você é forte, Laura. Vai conseguir superar isso. Laura passou a manhã enviando currículos e procurando vagas de emprego. A situação financeira era crítica, e ela sabia que precisava agir rápido. Enquanto isso, Ana cuidava de Pedro, brincando com ele e garantindo que ele se sentisse seguro e amado. No final da tarde, Laura recebeu uma ligação de uma loja de roupas local. A gerente, Dona Clara, estava precisando de uma vendedora e marcou uma entrevista para o dia seguinte. Laura sentiu um fio de esperança. Talvez as coisas começassem a melhorar. No dia seguinte, Laura se arrumou da melhor forma que pôde e foi para a entrevista. Dona Clara, uma mulher de meia idade com um sorriso acolhedor, a recebeu calorosamente. Laura, fiquei impressionada com seu currículo. Você tem experiência em atendimento ao cliente e parece ser uma pessoa dedicada. Laura sorriu, agradecida. Obrigada, Dona Clara. Estou realmente precisando desse emprego. Prometo que darei o meu melhor. Dona Clara assentiu. Tenho certeza disso. O emprego é seu. Pode começar amanhã? Laura sentiu um alívio imenso. Claro, Dona Clara. Muito obrigada pela oportunidade. Com o emprego garantido, Laura começou a procurar um apartamento. Ela sabia que precisava de um lugar seguro e confortável para Pedro. Depois de várias visitas, encontrou um pequeno apartamento em um bairro tranquilo. O aluguel era acessível, e o proprietário, um senhor gentil, ofereceu um desconto por causa de Pedro. Laura e Ana passaram o resto da semana arrumando o apartamento. Ana trouxe móveis usados e ajudou a decorar o espaço, tornando-o acolhedor. Pedro, feliz com seu novo quarto, brincava alegremente enquanto as duas mulheres trabalhavam. Os dias seguintes foram de muito trabalho e adaptação. Laura se dedicava ao emprego na loja, sempre atenciosa e eficiente. Dona Clara estava satisfeita com seu desempenho e a elogiava frequentemente. Em casa, Laura cuidava de Pedro com todo o amor e carinho, garantindo que ele se sentisse seguro e feliz. Apesar das dificuldades, Laura encontrava forças para seguir em frente. Ela sabia que precisava ser forte por Pedro e que, com o tempo,
conseguiria provar sua inocência e reconquistar a confiança de João. Mas, por enquanto, seu foco era garantir a estabilidade e o bem-estar de seu filho. Certa noite, enquanto colocava Pedro para dormir, Laura sentiu uma mistura de tristeza e esperança. Ela olhou para o filho, que dormia tranquilamente, e prometeu a si mesma que faria de tudo para garantir um futuro melhor para ele. Eu vou lutar por você, Pedro, sussurrou Laura, enxugando uma lágrima. Vamos superar isso juntos. Os dias se transformaram em semanas, e Laura começou a encontrar uma rotina estável. O trabalho na loja de roupas era exaustivo, mas gratificante. Dona Clara se tornou uma figura materna, sempre oferecendo apoio e conselhos. Pedro, agora adaptado ao novo lar, brincava alegremente no parque próximo ao apartamento, onde Laura o levava todas as tardes após o trabalho. Foi em uma dessas tardes que Laura conheceu Carlos. Ele estava sentado em um banco, tocando violão e cantando suavemente para um grupo de crianças que o rodeavam, encantadas. Pedro, curioso, se aproximou e começou a dançar ao som da música. Laura observava de longe, sorrindo ao ver a alegria do filho. Quando a música terminou, Carlos olhou para Laura e sorriu. Ele é um ótimo dançarino, disse, apontando para Pedro. Laura se aproximou, um pouco tímida. Obrigada. Ele adora música. Carlos se levantou e estendeu a mão. Eu sou Carlos, professor de música. Laura apertou sua mão. Eu sou Laura. E esse é Pedro, meu filho. Carlos se agachou para cumprimentar Pedro, que riu e correu para os braços da mãe. Ele é adorável, disse Carlos, sorrindo. Laura sentiu uma conexão imediata com Carlos. Ele era gentil, atencioso e tinha um jeito calmo que a fazia se sentir à vontade. Nos dias seguintes, eles começaram a se encontrar com mais frequência no parque. Carlos sempre trazia seu violão e tocava para as crianças, enquanto Laura observava, feliz em ver Pedro tão contente. Certa tarde, enquanto Pedro brincava com outras crianças, Carlos se sentou ao lado de Laura. Você parece cansada, disse ele, com um tom preocupado. Laura suspirou. Tenho passado por momentos difíceis. Mas estou tentando seguir em frente. Carlos a olhou com empatia. Se precisar de alguém para conversar, estou aqui. Laura sentiu uma onda de gratidão. Obrigada, Carlos. Isso significa muito para mim. Com o passar do tempo, Laura e Carlos se tornaram amigos próximos. Ele a ajudava com Pedro, levando-o para passear no parque enquanto ela trabalhava, e sempre estava disposto a ouvir suas preocupações. Laura começou a se sentir mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Um dia, enquanto caminhavam pelo parque, Carlos segurou a mão de Laura. Ela olhou para ele, surpresa, mas não se afastou. Laura, eu gosto muito de você, disse Carlos, com sinceridade. E gosto do Pedro também. Quero fazer parte da vida de vocês, se me permitir. Laura sentiu o coração acelerar. Ela sabia que estava se apaixonando por Carlos, mas ainda carregava as cicatrizes do passado. Carlos, eu também gosto de você. Mas tenho medo de me entregar novamente ao amor. Carlos a olhou nos olhos. Eu entendo, Laura. Mas quero que saiba que estou aqui para você, não importa o que aconteça. Quero cuidar de você e do Pedro, ser uma família. Laura sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Obrigada, Carlos. Isso significa muito para mim. Nos dias seguintes, Laura e Carlos começaram a passar mais tempo juntos. Ele a ajudava com as tarefas domésticas, brincava com Pedro e sempre estava presente para apoiá-la. Laura começou a se sentir segura e amada novamente, como se uma nova chance de felicidade estivesse ao seu alcance. O relacionamento entre Laura e Carlos se fortaleceu a cada dia. Ele se tornou uma presença constante na vida dela e de Pedro, trazendo alegria e estabilidade. Laura começou a se sentir mais confiante e segura, e Pedro adorava a companhia de Carlos,
que se tornou uma figura paterna para ele. Certa tarde, enquanto Laura e Carlos estavam no parque com Pedro, uma senhora idosa se aproximou. Era Dona Rosa, a mãe de Carlos. Ela sorriu calorosamente para Laura e Pedro, e Carlos fez as apresentações. Mãe, essa é a Laura e esse é o Pedro. Laura, essa é minha mãe, Dona Rosa. Dona Rosa abraçou Laura com carinho. É um prazer conhecer você, Laura. Carlos me falou muito sobre você e o Pedro. Laura sorriu, um pouco tímida. O prazer é meu, Dona Rosa. Carlos também fala muito bem da senhora. Dona Rosa se agachou para cumprimentar Pedro, que a abraçou com entusiasmo. Você é um menino muito bonito, Pedro. Que bom conhecer você. Pedro riu e correu para brincar com as outras crianças. Dona Rosa se sentou ao lado de Laura e Carlos, e os três começaram a conversar. Dona Rosa era uma mulher amorosa e acolhedora, que tratava Laura e Pedro com carinho e respeito. Laura, você é uma mãe maravilhosa, disse Dona Rosa, com admiração. Dá para ver o quanto você ama e cuida do Pedro. Laura sentiu uma onda de gratidão. Obrigada, Dona Rosa. Ele é a minha vida. Dona Rosa sorriu. E você, Carlos, está fazendo um ótimo trabalho como pai. Estou muito orgulhosa de você. Carlos apertou a mão de Laura. Obrigado, mãe. Laura e Pedro são muito importantes para mim. Nos dias seguintes, Dona Rosa se tornou uma figura presente na vida de Laura e Pedro. Ela os visitava frequentemente, trazendo comida caseira e brinquedos para Pedro. Dona Rosa também ajudava Laura com as tarefas domésticas e oferecia apoio emocional, tornando-se uma verdadeira avó para Pedro. Laura se sentia cada vez mais grata por ter Carlos e Dona Rosa em sua vida. Eles a tratavam com carinho e respeito, e Pedro estava feliz e seguro. Era como se uma nova família estivesse se formando, cheia de amor e compreensão. Certa noite, enquanto Laura e Carlos estavam jantando com Dona Rosa, ela fez um anúncio. Laura, Carlos, eu quero que vocês saibam que estou muito feliz por vocês estarem juntos. Vocês formam uma família linda, e eu quero fazer parte disso. Laura sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Obrigada, Dona Rosa. Isso significa muito para mim. Carlos abraçou Laura e Dona Rosa. Somos uma família, e vamos cuidar uns dos outros, não importa o que aconteça. Nos meses seguintes, Laura, Carlos e Pedro se tornaram inseparáveis. Eles passavam os fins de semana juntos, fazendo piqueniques no parque, visitando museus e aproveitando cada momento. Dona Rosa também estava sempre presente, oferecendo apoio e carinho. Laura começou a se sentir mais leve e feliz. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, mas estava determinada a enfrentá-los com coragem. Com Carlos e Dona Rosa ao seu lado, ela se sentia capaz de superar qualquer obstáculo. Enquanto Laura, Carlos e Pedro viviam felizes em sua nova rotina, o passado ainda pairava como uma sombra sobre Laura. Ela sabia que precisava provar sua inocência e mostrar a João que tudo não passava de uma mentira. A oportunidade surgiu de maneira inesperada. Certa tarde, enquanto Laura estava no trabalho, Pedro estava brincando no parque com Carlos. De repente, Pedro avistou uma figura familiar, seu pai, João. Ele correu em sua direção, chamando-o com entusiasmo. João, surpreso, abraçou o filho com carinho. Pedro, como você está grande! Senti tanto a sua falta, disse João, com a voz embargada. Carlos se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. João olhou para ele, curioso. Você é amigo do Pedro? Carlos assentiu. Sim, sou Carlos. E você deve ser o João. João estendeu a mão. Prazer, Carlos. Você conhece a Laura? Carlos apertou sua mão. Sim, conheço. Laura e Pedro são muito importantes para mim. João sentiu uma pontada de ciúme, mas tentou disfarçar.
Entendo. Pedro parece feliz. Carlos sorriu. Ele é um menino incrível. Laura fez um ótimo trabalho criando-o. João assentiu, pensativo. Sim, ela sempre foi uma mãe maravilhosa. Enquanto conversavam, Pedro puxou a mão de João. Papai, eu quero te mostrar uma coisa. João seguiu Pedro até um banco, onde o menino pegou um caderno de desenhos. Ele mostrou a João um desenho que havia feito, representando sua nova família: Laura, Carlos, Pedro e Dona Rosa. João olhou para o desenho, surpreso. Quem são essas pessoas, Pedro? Pedro apontou para cada figura. Essa é a mamãe, esse é o Carlos, essa sou eu e essa é a vovó Rosa. João sentiu um nó na garganta. Vovó Rosa? Quem é ela? Pedro sorriu. Ela é a mãe do Carlos. Ela é muito legal e faz comida gostosa. João olhou para Carlos, que explicou. Dona Rosa é minha mãe. Ela adora o Pedro e a Laura. Somos uma família agora. João sentiu uma mistura de emoções: tristeza, arrependimento e uma pontada de ciúme. Ele sabia que havia cometido um erro ao acreditar nas mentiras de Maria e Dona Marta. Nos dias seguintes, João começou a investigar por conta própria. Ele revisou as mensagens e fotos manipuladas e percebeu que algo não estava certo. Decidiu confrontar Maria e Dona Marta, exigindo a verdade. Ele marcou um encontro com Maria em um café. Quando ela chegou, João foi direto ao ponto. Maria, preciso saber a verdade. Você manipulou aquelas mensagens e fotos? Maria tentou disfarçar, mas João insistiu. Maria, eu sei que você fez isso. Preciso que você me diga a verdade. Maria, percebendo que não adiantava mais mentir, confessou. Sim, João, fui eu. Eu queria você de volta e estava disposta a tudo para isso. João sentiu a raiva crescer dentro de si. Como você pôde fazer isso, Maria? Você destruiu minha família. Maria tentou se justificar. Eu te amo, João. Só queria que você fosse feliz. João balançou a cabeça, decepcionado. Você não sabe o que é amor, Maria. O que você fez foi cruel e egoísta. Depois de confrontar Maria, João foi até a casa de Dona Marta. Ele exigiu explicações, e ela, percebendo que não adiantava mais mentir, confessou sua participação na trama. Eu só queria o melhor para você, João. Maria sempre foi a mulher ideal para você, disse Dona Marta, tentando se justificar. João olhou para ela com decepção. Você não tinha o direito de interferir na minha vida, mãe. Você destruiu minha família e magoou a Laura, que nunca fez nada para merecer isso. Dona Marta baixou a cabeça, envergonhada. Eu sinto muito, João. Não queria que as coisas chegassem a esse ponto. João saiu da casa de Dona Marta, determinado a consertar as coisas. Ele sabia que precisava pedir desculpas a Laura e tentar reconquistar sua confiança. Mas ele não imaginava que Laura já havia encontrado um novo amor e estava feliz com Carlos e Pedro. Depois de descobrir a verdade, João sentiu uma mistura de arrependimento e determinação. Ele sabia que havia cometido um erro grave ao acreditar nas mentiras de Maria e Dona Marta, e estava disposto a fazer de tudo para reconquistar a confiança de Laura. No entanto, ele não imaginava que Laura já havia encontrado um novo amor e estava feliz ao lado de Carlos. Certa tarde, João decidiu visitar Laura em seu apartamento. Ele sabia que precisava ser sincero e pedir desculpas, mas estava nervoso e inseguro sobre como ela reagiria. Quando chegou ao prédio, ele respirou fundo e tocou a campainha. Laura abriu a porta, surpresa ao ver João. João, o que você está fazendo aqui? João olhou para ela com arrependimento. Laura, preciso falar com você. Posso entrar? Laura hesitou por um momento, mas acabou cedendo. Tudo bem, entre. Eles se sentaram na sala, e João começou a falar. Laura, eu descobri a verdade.
Maria e minha mãe manipularam aquelas mensagens e fotos. Elas armaram tudo para nos separar. Laura olhou para ele, incrédula. Você demorou para perceber isso, João. Eu sempre disse que era inocente, mas você nunca acreditou em mim. João baixou a cabeça, envergonhado. Eu sei, Laura. E sinto muito por isso. Fui um idiota por acreditar nas mentiras delas. Mas agora eu sei a verdade e quero consertar as coisas. Laura sentiu uma mistura de raiva e tristeza. João, você me abandonou quando eu mais precisei. Você acreditou nas mentiras delas sem nem me dar uma chance de me defender. E agora você quer consertar as coisas? É tarde demais. João olhou para ela, desesperado. Laura, por favor, me dê uma chance. Eu te amo e quero que voltemos a ser uma família. Laura balançou a cabeça. Eu também te amei, João. Mas você me magoou profundamente. E agora eu tenho uma nova vida, um novo amor. Carlos e Dona Rosa cuidam de mim e do Pedro com carinho e respeito. Eles nos tratam como família. João sentiu um nó na garganta. Laura, eu sei que errei. Mas estou disposto a fazer de tudo para reconquistar sua confiança. Por favor, me dê uma chance. Laura olhou para ele com firmeza. João, eu não posso voltar no tempo e apagar tudo o que aconteceu. Você me magoou demais, e agora eu estou feliz com Carlos. Ele me apoia, me respeita e ama o Pedro como se fosse seu filho. Não posso abrir mão disso. João sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Laura, por favor, pense no Pedro. Ele merece ter o pai por perto. Laura sentiu uma pontada de dor, mas manteve a firmeza. Pedro tem um pai, João. Carlos o ama e cuida dele como se fosse seu filho. E Dona Rosa é uma avó maravilhosa para ele. Pedro está feliz e seguro, e isso é o mais importante para mim. João percebeu que não adiantaria insistir. Ele se levantou, derrotado. Laura, eu entendo. Sinto muito por tudo o que fiz. Espero que você e Pedro sejam felizes. Laura assentiu, sem dizer mais nada. João saiu do apartamento, sentindo um vazio imenso no peito. Ele sabia que havia perdido Laura para sempre e que precisaria aprender a viver com as consequências de seus erros. Nos dias seguintes, João tentou se reaproximar de Pedro, mas Laura manteve uma distância segura. Ela permitia que João visitasse o filho, mas sempre estava presente, garantindo que Pedro se sentisse seguro e amado. João percebeu que Laura estava determinada a seguir em frente e que ele precisaria respeitar sua decisão. Os dias se passaram, e Laura continuava firme em sua decisão de seguir em frente com Carlos e Pedro. João, por sua vez, estava determinado a tentar uma última vez reconquistar Laura, mesmo sabendo que as chances eram mínimas. Ele decidiu que precisava fazer um último esforço, um gesto grandioso que pudesse mostrar a Laura o quanto ele estava arrependido. Certa manhã, João apareceu na porta do apartamento de Laura com um buquê de flores e uma expressão de sincero arrependimento. Laura abriu a porta, surpresa ao vê-lo novamente. João, o que você está fazendo aqui? Perguntou Laura, tentando manter a calma. João estendeu as flores para ela. Laura, eu sei que errei e que magoei você profundamente. Mas quero que saiba que estou disposto a fazer qualquer coisa para reconquistar sua confiança. Por favor, me dê uma chance. Laura olhou para as flores, mas não as pegou. João, eu já disse que é tarde demais. Estou feliz com Carlos e Pedro. Não posso voltar no tempo e apagar tudo o que aconteceu. João insistiu. Laura, eu sei que você ainda sente algo por mim. Podemos recomeçar, ser uma família novamente. Por favor, pense no Pedro. Ele merece ter o pai por perto. Laura sentiu uma onda de raiva. João, você não tem o direito de usar o Pedro como desculpa. Ele está feliz e seguro com Carlos e Dona Rosa. Eles o amam e cuidam dele como se fosse seu filho. E eu estou feliz com Carlos. Ele me apoia,
me respeita e me ama incondicionalmente. João tentou argumentar. Laura, eu sei que errei, mas estou disposto a mudar. Podemos ser uma família novamente, eu prometo. Laura balançou a cabeça, firme. João, você teve sua chance e a desperdiçou. Acreditou nas mentiras de Maria e Dona Marta sem nem me dar a oportunidade de me defender. E agora você quer que eu volte para você? Não, João. Eu não posso fazer isso. João sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Laura, por favor, me perdoe. Eu te amo e quero que voltemos a ser uma família. Laura olhou para ele com determinação. João, eu já te perdoei. Mas isso não significa que vou voltar para você. Estou feliz com Carlos e Pedro, e não vou abrir mão disso. Por favor, respeite minha decisão. João percebeu que não adiantaria insistir. Ele baixou a cabeça, derrotado. Laura, eu entendo. Sinto muito por tudo o que fiz. Espero que você e Pedro sejam felizes. Laura assentiu. Obrigada, João. E espero que você também encontre a felicidade. João saiu do apartamento, sentindo um vazio imenso no peito. Ele sabia que havia perdido Laura para sempre e que precisaria aprender a viver com as consequências de seus erros. Nos dias seguintes, Laura e Carlos começaram a planejar uma mudança. Eles decidiram que precisavam de um novo começo, longe das lembranças dolorosas do passado. Laura sabia que João sempre seria o pai de Pedro, mas estava determinada a seguir em frente e construir uma nova vida ao lado de Carlos. Com a decisão tomada, Laura e Carlos começaram a planejar a mudança. Eles escolheram uma cidade tranquila, distante o suficiente para que pudessem recomeçar sem as sombras do passado, mas perto o bastante para que João pudesse visitar Pedro regularmente. Laura queria garantir que seu filho mantivesse um relacionamento saudável com o pai, apesar de tudo. Os preparativos para a mudança foram intensos. Laura e Carlos empacotaram suas coisas, organizaram a logística e se despediram dos amigos e colegas de trabalho. Dona Clara, a gerente da loja onde Laura trabalhava, ficou triste com a partida, mas entendeu a necessidade de um novo começo. Laura, você é uma mulher forte e merece ser feliz. Vou sentir sua falta, mas estou torcendo por você e por Pedro, disse Dona Clara, com lágrimas nos olhos. Laura abraçou Dona Clara com carinho. Obrigada por tudo, Dona Clara. Vou sentir saudades também. Dona Rosa, a mãe de Carlos, também estava emocionada com a mudança. Ela ajudou Laura e Carlos a organizar tudo e prometeu visitá-los regularmente. Laura, você e Pedro são como filhos para mim. Estarei sempre ao lado de vocês, não importa a distância. Laura sentiu uma onda de gratidão. Obrigada, Dona Rosa. Você é uma avó maravilhosa para Pedro e uma mãe para mim. O dia da mudança finalmente chegou. Laura, Carlos e Pedro partiram para a nova cidade, cheios de esperança e expectativa. Ao chegarem, foram recebidos por uma casa acolhedora e um bairro tranquilo, perfeito para recomeçar. Laura e Carlos se dedicaram a arrumar a nova casa, tornando-a um lar aconchegante para Pedro. Eles pintaram as paredes, organizaram os móveis e decoraram cada cômodo com carinho. Pedro, feliz com a novidade, brincava alegremente pelo jardim, explorando cada canto da nova casa. Nos dias seguintes, Laura e Carlos começaram a se adaptar à nova rotina. Laura conseguiu um emprego em uma loja local, e Carlos continuou dando aulas de música. Pedro se matriculou em uma escola próxima, onde fez novos amigos rapidamente. A vida estava começando a se encaixar, e a felicidade era palpável. Laura sentia uma paz interior que há muito não experimentava. Ela sabia que havia tomado a decisão certa ao seguir em frente com Carlos. Ele era um homem gentil, atencioso e amoroso, que cuidava dela e de Pedro com dedicação. Dona Rosa também estava sempre presente, oferecendo apoio e carinho. Certa noite, enquanto Laura e Carlos estavam sentados no jardim, observando Pedro brincar,
Laura olhou para Carlos com gratidão. Obrigada por tudo, Carlos. Você e Dona Rosa trouxeram tanta felicidade para nossas vidas. Carlos sorriu e a abraçou. Laura, você e Pedro são a minha vida. Estou aqui para cuidar de vocês e garantir que sejam felizes. Laura sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Eu te amo, Carlos. Obrigada por ser tão incrível. Carlos a beijou suavemente. Eu também te amo, Laura. E amo o Pedro como se fosse meu filho. Somos uma família, e nada vai nos separar. Nos meses seguintes, Laura, Carlos e Pedro viveram momentos inesquecíveis. Eles faziam piqueniques no parque, visitavam museus e aproveitavam cada instante juntos. Dona Rosa os visitava regularmente, trazendo comida caseira e brinquedos para Pedro. A vida estava cheia de amor e alegria. Laura refletia sobre seu passado e agradecia por ter encontrado um novo amor que a aceitava e apoiava incondicionalmente. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, mas estava determinada a enfrentá-los com coragem e amor. A vida na nova cidade trouxe uma sensação de renovação e esperança para Laura, Carlos e Pedro. Cada dia era uma oportunidade para criar novas memórias e fortalecer os laços familiares. Laura sentia que finalmente havia encontrado a paz e a felicidade que tanto buscava. Certa manhã, enquanto Laura preparava o café da manhã, Pedro entrou correndo na cozinha, com um desenho nas mãos. Mamãe, olha o que eu fiz. Laura sorriu e pegou o desenho. Era uma representação da nova família. Laura, Carlos, Pedro e Dona Rosa, todos juntos em frente à nova casa. Isso é lindo, Pedro. Você desenha muito bem. Pedro sorriu, orgulhoso. Eu quero pendurar no meu quarto. Laura assentiu. Claro, vamos pendurar agora mesmo. Enquanto Laura ajudava Pedro a pendurar o desenho, Carlos entrou na cozinha, trazendo flores frescas do jardim. Bom dia, meus amores. Laura e Pedro sorriram. Bom dia, Carlos. Carlos colocou as flores em um vaso e se sentou à mesa. Estava pensando em fazermos um piquenique no parque hoje. O que acham? Pedro pulou de alegria. Eu quero. Vamos, mamãe? Laura riu. Claro, vamos sim. Depois do café da manhã, Laura, Carlos e Pedro se prepararam para o piquenique. Eles fizeram sanduíches, pegaram uma bola e uma toalha de piquenique e saíram em direção ao parque. O dia estava ensolarado, perfeito para aproveitar ao ar livre. No parque, Pedro correu para brincar com outras crianças, enquanto Laura e Carlos estendiam a toalha e organizavam a comida. Eles se sentaram lado a lado, observando Pedro brincar com um sorriso no rosto. Ele está tão feliz, disse Laura, com os olhos brilhando. Carlos abraçou. Ele merece ser feliz. E você também. Laura apoiou a cabeça no ombro de Carlos. Obrigada por tudo, Carlos. Você trouxe tanta alegria para nossas vidas. Carlos a beijou suavemente. Eu que agradeço por você e Pedro estarem na minha vida. Vocês são tudo para mim. Eles passaram a tarde brincando, rindo e aproveitando cada momento juntos. Pedro correu, pulou e jogou bola com Carlos, enquanto Laura tirava fotos e gravava vídeos para guardar como lembrança. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para casa, cansados mas felizes. Laura preparou o jantar enquanto Carlos ajudava Pedro a tomar banho e se preparar para dormir. Depois do jantar, Pedro se deitou na cama, e Laura leu uma história para ele. Boa noite, mamãe. Boa noite, Carlos, disse Pedro, sonolento. Laura e Carlos o beijaram na testa. Boa noite, Pedro. Durma bem. Quando Pedro adormeceu, Laura e Carlos se sentaram na sala, aproveitando a tranquilidade da noite. Eles conversaram sobre o futuro, fazendo planos e sonhando juntos. Eu quero que a gente viaje mais, disse Laura, com entusiasmo. Quero mostrar o mundo para Pedro. Carlos sorriu. Eu também.
Vamos planejar uma viagem para as férias. Que tal irmos para a praia? Laura assentiu, animada. Adoraria. Pedro vai amar. Eles passaram a noite planejando a viagem, escolhendo destinos e atividades. A vida estava cheia de possibilidades, e eles estavam determinados a aproveitar cada momento juntos. Nos dias seguintes, Laura e Carlos continuaram a construir uma vida feliz e estável para Pedro. Eles trabalhavam juntos, cuidavam da casa e aproveitavam cada momento em família. Dona Rosa os visitava regularmente, trazendo alegria e carinho para todos. Laura sentia uma gratidão imensa por tudo o que havia conquistado. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, mas estava confiante de que, com Carlos ao seu lado, conseguiria superar qualquer obstáculo. As semanas passaram rapidamente, e a vida de Laura, Carlos e Pedro estava cada vez mais estabelecida na nova cidade. A rotina era tranquila, mas cheia de amor e alegria. A viagem para a praia, planejada com tanto entusiasmo, finalmente chegou. Era um sonho que todos estavam ansiosos para realizar. Na manhã da viagem, Laura acordou cedo para preparar tudo. Ela arrumou as malas com roupas leves, protetor solar e brinquedos de praia para Pedro. Carlos cuidou dos detalhes finais, como verificar o carro e planejar a rota. Pedro, por sua vez, estava eufórico, correndo pela casa e ajudando a carregar as malas. Mamãe, vamos logo. Quero ver o mar, exclamou Pedro, pulando de alegria. Laura riu. Já estamos quase prontos, Pedro. Só mais um pouquinho. Quando tudo estava pronto, eles partiram. A viagem foi tranquila, com Pedro cantando músicas infantis no banco de trás e Laura e Carlos conversando animadamente sobre os planos para os dias seguintes. A paisagem pela janela do carro era linda, com montanhas e campos verdes que anunciavam a proximidade do mar. Ao chegarem ao destino, foram recebidos por uma pousada charmosa, bem próxima à praia. O quarto era aconchegante, com uma varanda que dava vista para o mar. Pedro correu para a varanda, maravilhado com a visão das ondas quebrando na areia. Olha, mamãe! O mar é tão grande, disse Pedro, com os olhos brilhando. Laura sorriu. É lindo, não é? Vamos descer e brincar na areia? Pedro pulou de alegria. Vamos! Eles desceram até a praia, carregando toalhas, baldes e pás. Pedro correu direto para a água, rindo enquanto as ondas molhavam seus pés. Laura e Carlos montaram um acampamento na areia, estendendo as toalhas e organizando os brinquedos. O dia foi perfeito. Eles brincaram na areia, construíram castelos de areia e nadaram nas águas mornas do mar. Pedro ria e corria, aproveitando cada momento com uma alegria contagiante. Laura e Carlos se divertiam ao lado dele, tirando fotos e gravando vídeos para guardar como lembrança. À noite, eles jantaram em um restaurante à beira-mar, saboreando pratos deliciosos de frutos do mar. Pedro estava cansado, mas feliz, e adormeceu no colo de Carlos enquanto voltavam para a pousada. Nos dias seguintes, eles exploraram a região, visitando pontos turísticos e aproveitando cada momento juntos. Fizeram passeios de barco, caminhadas pela orla e até uma visita a um aquário, onde Pedro ficou encantado com os peixes coloridos e os golfinhos. Laura sentia uma paz interior profunda. Ela sabia que havia tomado a decisão certa ao seguir em frente com Carlos. Ele era um homem gentil, atencioso e amoroso, que cuidava dela e de Pedro com dedicação. Dona Rosa também estava sempre presente, oferecendo apoio e carinho, mesmo à distância. Certa noite, enquanto Laura e Carlos estavam sentados na varanda, observando o mar sob o céu estrelado, Laura olhou para Carlos com gratidão. Obrigada por tudo, Carlos. Esta viagem está sendo incrível. Carlos sorriu e a abraçou. Eu que agradeço por você e Pedro estarem na minha vida. Quero que cada dia seja especial para vocês. Laura sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Eu te amo, Carlos. Obrigada por ser tão incrível.
Carlos a beijou suavemente. Eu também te amo, Laura. E amo o Pedro como se fosse meu filho. Somos uma família, e nada vai nos separar. Nos últimos dias da viagem, eles aproveitaram cada momento ao máximo. Fizeram piqueniques na praia, brincaram na areia e nadaram no mar. Pedro estava cada vez mais feliz e seguro, e Laura e Carlos sentiam que a conexão entre eles estava mais forte do que nunca. No último dia, enquanto observavam o pôr do sol na praia, Laura sentiu uma onda de gratidão e amor. Ela sabia que a vida estava cheia de possibilidades e que, com Carlos ao seu lado, conseguiria superar qualquer desafio. A viagem para a praia deixou memórias inesquecíveis e fortaleceu ainda mais os laços entre Laura, Carlos e Pedro. De volta à nova cidade, a rotina retomou seu curso, mas agora com uma nova perspectiva de felicidade e união. Laura e Carlos estavam mais apaixonados do que nunca, e Pedro continuava a ser o centro de suas vidas, trazendo alegria e amor para todos. Certa manhã, enquanto Laura preparava o café da manhã, Carlos se aproximou com um sorriso no rosto. Laura, tenho uma surpresa para você. Laura olhou para ele, curiosa. O que é, Carlos? Carlos pegou um envelope e entregou a ela. Abra e veja. Laura abriu o envelope e encontrou 2 ingressos para um concerto de música clássica. Carlos, isso é maravilhoso. Obrigada. Carlos abraçou. Eu sei que você adora música clássica, então pensei que seria uma ótima surpresa. Laura sorriu, emocionada. Eu amei. Mal posso esperar para ir. Na noite do concerto, Laura e Carlos se arrumaram elegantemente e saíram juntos, deixando Pedro aos cuidados de Dona Rosa, que havia chegado para uma visita. Dona Rosa estava feliz em passar mais tempo com Pedro e garantiu que tudo estaria bem. O concerto foi mágico. A música encheu o ar, e Laura sentiu uma paz profunda. Ela e Carlos se entreolhavam, sorrindo, enquanto a orquestra tocava melodias encantadoras. Foi uma noite perfeita, cheia de amor e conexão. Nos dias seguintes, Laura e Carlos continuaram a construir uma vida feliz e estável para Pedro. Eles trabalhavam juntos, cuidavam da casa e aproveitavam cada momento em família. Dona Rosa os visitava regularmente, trazendo alegria e carinho para todos. Laura sentia uma gratidão imensa por tudo o que havia conquistado. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, mas estava confiante de que, com Carlos ao seu lado, conseguiria superar qualquer obstáculo. A vida estava cheia de possibilidades, e eles estavam determinados a aproveitar cada momento juntos. Certa noite, enquanto Laura e Carlos estavam sentados na varanda, observando as estrelas, Laura olhou para Carlos com amor. Obrigada por tudo, Carlos. Você trouxe tanta felicidade para nossas vidas. Carlos abraçou. Eu que agradeço por você e Pedro estarem na minha vida. Vocês são tudo para mim. Laura sorriu. Eu te amo, Carlos. Obrigada por ser tão incrível. Carlos a beijou suavemente. Eu também te amo, Laura. E amo o Pedro como se fosse meu filho. Somos uma família, e nada vai nos separar. Nos meses seguintes, Laura, Carlos e Pedro viveram momentos inesquecíveis. Eles faziam piqueniques no parque, visitavam museus e aproveitavam cada instante juntos. Dona Rosa também estava sempre presente, oferecendo apoio e carinho. A vida estava cheia de amor e alegria. Laura refletia sobre seu passado e agradecia por ter encontrado um novo amor que a aceitava e apoiava incondicionalmente. Ela sabia que a vida estava cheia de possibilidades e que, com Carlos ao seu lado, conseguiria superar qualquer desafio. Laura, Carlos e Pedro vivem felizes em sua nova cidade. Eles encontraram uma casa acolhedora e Laura conseguiu um emprego estável. Laura encontra paz e felicidade ao lado de Carlos e seu filho, vivendo uma vida cheia de amor e compreensão. Dona Rosa continua sendo uma figura importante em suas vidas, oferecendo apoio e carinho.
Laura reflete sobre seu passado e agradece por ter encontrado um novo amor que a aceita e apoia incondicionalmente. Se você gostou dessa história de superação e amor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Queremos saber a sua opinião. Você já passou por uma situação parecida ou conhece alguém que enfrentou desavenças com a sogra que tentava fazer com que o filho voltasse para a ex? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua experiência conosco. Sua história pode inspirar outras pessoas a encontrar forças para seguir em frente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.